Graças a Deus, é uma honra, é um prazer, meus irmãos, mais uma vez estar aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HMTV, para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. Muito bem, irmãos, e antes de nós começarmos a falar da palavra de Deus, eu quero pedir para vocês ainda que não se inscreveram no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, meus amados irmãos, para nos ajudar, né? E também dê o like e aperte o sininho e compartilhe os nossos conteúdos. Muito bem, eu quero ler aqui algumas escrituras, que nós temos um assunto muito bom para nós falarmos hoje. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, começando do versículo 18 até o versículo 23. Mateus, capítulo 13, versículo 18 até o 23, onde Jesus fala sobre a parábola do semeador. E quando o profeta de Deus, o sétimo anjo, foi falar e explicar sobre essa parábola do semeador, ele deu duas aplicações para essa parábola. Uma aplicação ele colocou na esfera espiritual e a outra aplicação ele colocou na esfera literal. E hoje vamos tratar com a esfera mais importante, que é a esfera espiritual. Muito bem, aqui em Mateus capítulo 13, versículo 18 até o 23 do Evangelho de Mateus, o próprio Jesus ensinando essa parábola. Ele diz assim, ó: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e o rebata, o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais, e o que ouviu a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Versículo 22. E o que foi semeado em espinhos é o que ouviu a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução da riqueza sufocaram a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, não dá semente. Aqui no verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá o fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Deixa eu repetir mais uma vez aqui o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e a compreende a palavra. Entende e compreende. E dá fruto, e o produz 100, outro 60 e outro 30. Que Deus abençoe a sua palavra, meus queridos. E baseado nessas escrituras de Mateus, capítulo 13, do versículo 18 ao 23, nós queremos falar um pouquinho sobre as três eras e o quarto terreno. As três eras e o quarto terreno. Esse é o nosso pequeno assunto da nossa palestra desse momento, dessa hora. Mas deixa eu te perguntar algo agora, nesse que é muito importante. Como eu falei logo, disse que o profeta, quando foi falar sobre isso, ele mostrou isso em duas esferas. Uma esfera espiritual e a outra literal. E hoje, essa agora, vamos falar sobre a esfera mais importante, que é a espiritual. Porque tem coisas que estão acontecendo e muitas vezes a gente só acha que só acontece quando a gente está vendo. Literalmente ali, para a gente tocar, aí está se cumprindo. Não. Muitas coisas estão se cumprindo na esfera espiritual. E para ver isso, precisa de ter um entendimento espiritual para compreender essas coisas. Agora, deixa eu te perguntar. Aonde você está? Onde está a sua posição? Nesse momento que você está vivendo. O profeta nos ensina que muitas pessoas, eles louvam a Deus pelo que ele fez ontem.
Eles louvam a Deus pelo que Deus vai fazer amanhã, mas eles ignoram o que Deus está fazendo. Então, Deus está trabalhando nesse tempo que estamos vivendo e nós, que somos cristãos, precisamos perceber o que Deus, o trabalhar de Deus. Então, a minha pergunta é simples. Você está posicionado em qual terreno desse? Na quinta era, na era de Lutero, você está posicionado aí? Ou você está posicionado na sexta era? Que é a era de Wesley. Ou você está na posição da era pentecostal, que é a Odisseia, porque esses terrenos aí, porque veja só, Jesus começou a falar, ele diz assim, ó, que a semente caiu, ó, ele diz assim, ó, e o reino ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vê o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Nós sabemos, irmão, de acordo com a Bíblia, que o caminho é Cristo. Mas você veja que essa semente, e a semente é a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11, que não estiver equivocado, a semente é a palavra de Deus. Então muitas pessoas recebem a palavra, mas elas não entram no caminho, elas não entram em Cristo, elas ficam no pé, quer dizer, na igreja, elas são apenas religiosos. Então, aí depois vem aqui, ó, aquela semente que caiu nos pedejais, isso aí, e depois vem aqueles que caiu nos espinhos. Isso está falando das três últimas eras. Está falando das três últimas eras. Era de Sardes com Lutero, era de Filadélfia com John Wesley, e a era pentecostal, que é Laodiceia. Então, agora você veja que mais o que foi semeado na terra, quer dizer, o quarto terreno. Primeiro terreno, os luteranos. Segundo terreno, o segundo terreno são wesleyanos. Terceiro terreno, os pentecostais, Laodiceia. E quarto terreno, o quarto terreno, irmão, é o mais importante de todos eles. Porque veja só, o quarto terreno abrange os outros três terrenos. Aquilo que os outros três terrenos, quer dizer, as outras três eras não fez em sua plenitude, mas só parte, porque Lutero foi justificação, John Wesley foi santificação, os pentecostais só foram os dons do Espírito Santo. Mas quando chega aqui no quarto terreno, veja só, mais o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra, dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Quer dizer, a justificação e a santificação e o batismo com o Espírito Santo vem aqui nesse terreno a totalidade. Na quinta era só foi justificação. Na sexta era foi só santificação. No movimento pentecostal foi apenas os dons do batismo com o Espírito Santo. Mas quando chega aqui no quarto terreno, irmão, o profeta nos ensina na mensagem a restauração da árvore noiva. Ele diz que a árvore noiva ela é restaurada pela etapa da graça, as três etapas da graça, que é justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Então, a totalidade. Você veja que o quarto terreno é uma terra boa, quer dizer, porque produz a totalidade daquilo que vem durante as eras. Em parte, quando chega no quarto terreno, vem a totalidade daquilo. Meu Deus. Veja, agora veja o que é que Jesus diz aqui, algo tremendo. Algo tremendo. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 24. Ele diz assim, olha, isso aqui é algo tremendo. Propôs outra parábola dizendo,
Deixa eu parar aqui um pouco. Então você veja que aqui no 23 ele fala da totalidade. Agora deixa eu ler algo aqui. Não é aqui em Mateus, é aqui em Lucas. Que isso é interessante, irmão. Isso é muito importante. Porque o quarto terreno, ele está... o fruto que nasce no quarto terreno é a plenitude. Traz a plenitude, produz a noiva. Produz a noiva. Você veja que no primeiro terreno, a semente, ela cai ao pé do caminho. Você foi batizado em nome de Jesus, toma a Santa Ceia, sabe? Não crê na trindade de 3 pessoas, mas se tornou apenas um religioso, um igrejeiro. No segundo terreno, a semente cai em pedejais, nas pedras. E o que acontece? Você ouve a palavra com alegria, mas a raiz não se aprofunda, porque não tem areia, é pedra, então acaba. Mas quando chega, irmão, no quarto terreno, mas veja só, e aqui também, ó, aí o que foi semeado entre espinho, e o que ouve a palavra, mas o cuidado desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferos, não dá fruto. Por quê? A semente caiu entre espinho. Então não dá fruto. Porque os espinhos sufocam a semente. A semente que cai entre as pedras também, você começa bem, depois enfraquece, porque não tinha raiz. E a semente que cai ao pé do caminho também não dá certo. Não tem sol. O sol. Agora eu quero repetir essas escrituras, irmão, aqui no Evangelho de Lucas, que isso aqui é muito lindo. Aqui no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8, deixa eu ver aqui. Eu queria repetir mais uma vez, novamente isso aqui. Porque isso aqui é muito maravilhoso, irmão, muito maravilhoso. A gente já estamos quase perto de terminar aqui a nossa pequena palestra. Mas veja, Lucas capítulo 8. Lucas deixa eu ver aqui as escrituras, irmão. Lucas capítulo... Não é Lucas, perdão, é Marcos. Marcos capítulo 4. É Marcos capítulo 4. Veja que o evangelista aqui, o discípulo de Jesus, Marcos, ele acrescenta algumas coisas, quer dizer, é por isso que os evangélicos são sinônimos, sinótipos, porque um vê mais do que o outro. Marcos vai mais profundo do que Mateus. Veja o que ele diz aqui, ó. Vamos repetir novamente. Mas tem uma coisa interessante quando chega aqui no quarto terreno. Veja o que ele diz aqui, ó. No versículo 4. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Olha, ele acrescenta algo aqui, quer dizer, não é que ele acrescentou. Ele deu mais detalhe daquilo que Mateus escreveu. E outro caiu sobre pedejais, onde não havia muita terra, e nasceu, e logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, isso aqui Mateus não fala, mas Lucas aqui já fala, ele dá mais detalhe. O sol, irmão. E esse sol é o sol de Apocalipse 10. E queimou-se, porque não tinha raiz, e secou. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram, e não deu fruto. Aí ele vem aqui, ó. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. Tá vendo aí? Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo produziu a noiva, veio a plenitude. Aí, porque o sol, irmão, o raio do sol caiu nessa terra. E aqui no versículo 9, diz assim, ó, que é muito profundo isso aqui. E disse-lhe, quem tem ouvido, ouça, para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos, para ouvir, que ouça. E quando se abriu, e quando se achou só, os que estavam junto deles, os 12, interrogaram acerca das parábolas, e ele disse, a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas disse por parábola.
Tá por aí, irmãos? Então, se você veja que o quarto terreno está ligado com os mistérios de Deus. Mas os outros não, as 3 eras não estavam. Só tinha etapas. Justificação, santificação e os dons do Espírito Santo. Mas quando o quarto terreno foi preparado, aí a coisa veio à plenitude. O sol bateu. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Na mensagem Sabedoria versus Fé. Eu vou ler esse parágrafo, depois vou ler outro para a gente encerrar. Sabedoria versus Fé, parágrafo 146, o irmão Brana diz. Essa mensagem ele pegou em 1962. Sabedoria versus Fé, ele diz assim, ó. Então algumas sementes caíram, ele diz assim, ó. O Espírito Santo, parágrafo 147. O Espírito Santo caiu nos dias de Martim Lutero. O Espírito Santo caiu nos dias de John Wesley. O Espírito Santo caiu nos dias da Igreja Pentecostal. Mas os que as denominações fizeram, com a sua sabedoria, eles sufocaram o quê? A semente. E o que é a semente? A palavra. Isso significa aquilo. Significa isto aqui. Compreendem? Eles a tomaram ou não. Então você veja que as outras eras, a quinta, a sexta e Laodiceia, eles tomaram só parte da palavra e o resto eles sufocaram. Mas quando chega no quarto terreno, a totalidade da etapa da graça surge e começa a produzir a noiva. Porque o profeta nos deixa isso bem claro, que a noiva ela é restaurada pelas 3 etapas da graça. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. E logo depois disso, os mistérios são revelados. A igreja, aquela que está no pé do caminho, ela fica só com as parábolas. Mas a noiva de Cristo recebe os mistérios. Agora, para nós encerrarmos, irmão, deixa eu ler aqui a mensagem Estreite a Porta, do ano de 1959. Veja que aqui o profeta diz aqui no parágrafo 70. Estreite a porta. Olha o que ele diz aqui, ó. Ó, nós temos direito esta manhã, igreja, de conhecer os segredos da vinda do Senhor. Ó, nós temos direito esta manhã, igreja, de conhecer os mistérios da vinda do Senhor, pois bem-aventurado os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede, eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se a igreja do Deus vivo está para herdar a terra, não há mistérios escondidos dela. Louvado seja Deus. Aí está, meu irmão. As 3 eras e o quarto terreno. É no quarto terreno que você que diz que faz parte da noiva deve estar plantado. Deve estar plantado e dando fruto. Tá bom, meus irmãos? Porque os mistérios da vinda. Você veja que o irmão Brana, ele une o 7º selo, porque mistério é o 7º selo. Ele une com Mateus 5 as bem-aventuranças. Porque o tempo de herdar a terra, e o profeta na mensagem que ele pregou em 61, que eu não estiver equivocado, o absoluto, ou a mensagem, agora fugiu da memória o nome da mensagem, que ele disse que a terra é o selo, e a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela está alcançando, ela está possuindo a terra dos 7 selos. Tá bom, meus queridos? Que Deus nos ajude. Sim, na mensagem Paradoxo, ele ensina isso. Lá no final da mensagem Paradoxo, ele mostra que a terra é a revelação dos selos, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço para vocês. Ore por nós por aqui. E você ainda que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o like e aperte o sininho e compartilhe os nossos conteúdos para os irmãos, tá bom, meus queridos? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima. E shalom para todos vocês.